Oi gente, eu sou a Duda, você está no canal da Tag Experiências Literárias e hoje nós vamos conversar sobre A Única Mulher, da autora Marie Benedict. Este livro é a escolha da Tag Inéditos para o mês de junho. A autora fez um trabalho extenso de pesquisa para trazer aqui então a história de uma pessoa real, da Hedy Lamarr, uma grande atriz de Hollywood, e ir além do que a maior parte das pessoas conhecem sobre essa grande personalidade. Temos aqui então um romance biográfico com fatos reais, uma pessoa que realmente existiu, parte de sua vida, mas a autora também se dá uma licença poética para preencher algumas lacunas. Essa mescla de ficção com fatos históricos é algo que eu adoro, porque nos dá uma visão bem ampla sobre determinado assunto, sobre determinada pessoa, situação, algo que a Tag já trouxe pra gente no livro do mês passado, no A Rede de Alice, que também mistura fatos ficcionais com fatos reais históricos, e mais uma vez aqui na Única Mulher a gente tem um pouco disso repetido, e que de certa forma é um livro que une dois universos que a Tag trouxe pra gente nos últimos meses. O livro do mês de abril foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que trouxe então toda essa questão cinematográfica de Hollywood, e aqui a gente tem a união desses dois mundos com uma pessoa que também participou do universo de Hollywood cinematográfico, uma grande atriz da era de ouro de Hollywood, uma atriz real, mas que também teve uma grande participação naquele período da Segunda Guerra Mundial e que a gente vai ver bastante aqui. Eu achei incrível conhecer mais sobre a Hedy Lamarr. Já conhecia a atriz, mas eu sabia pouquíssimo sobre a vida dela e desconhecia essa contribuição tão importante que ela teve nas nossas vidas hoje, né, que repercute até hoje, essa grande inventora que ela foi, essa veia de cientista, essa parte cientista que foi por muito tempo silenciada. Ela é uma atriz extremamente conhecida e famosa, mas unicamente pela sua beleza e pela sua participação em Hollywood. Eu conheci alguns de seus filmes, até por ouvir minha mãe falar, mas depois que eu li esse livro, eu saí conversando sobre ela com outras pessoas e as pessoas não faziam a menor ideia dessa parte cientista tão importante da Hedy Lamarr. Conhecer um pouco mais da Heidi Kiesler, que é o seu nome real antes dela ir para os Estados Unidos, a gente desde o começo já vê que ela foi uma pessoa que quebrava os padrões da sua época. Ela, afinal de contas, estrelou um filme super polêmico por mostrar cenas de nudez, algo inédito em sua época, que foi o filme Êxtase, mencionado logo no início do livro. E nesse início a gente vê ela tentando se desvencilhar de toda a repercussão que ocorreu por conta desse protagonismo dela no filme, e ela um pouco no teatro ali naquele momento, ainda muito nova, por volta dos seus 19 anos, então ela era uma atriz já com uma polêmica no seu currículo por ela ter feito algo que queria naquele momento. Mas uma coisa bem importante que a gente vê no início desse livro é que ela sempre teve o apoio do seu pai, que sempre a tratou de uma forma completa para poder estimular o potencial dela. Ela era filha única, mas o pai sempre conversava com ela sobre ciência, política, então ele conversava sobre assuntos que não eram comumente conversados e falados com mulheres ou meninas, garotas, e que eram esperados apenas 2 filhos. Tanto que ela sempre teve também uma relação meio tumultuosa e conflituosa com sua mãe, que já queria uma coisa diferente, né? Mas aquela parte do marido, de começar uma família de uma mulher mais submissa. Mas o pai sempre estimulou isso nela e que foi algo extremamente importante na sua formação, na forma como ela viu o mundo, já que eles também conversavam sobre política, e justamente naquele momento cheio de conflitos, o momento em que a Europa estava passando por tantas mudanças e que o antissemitismo estava em ascensão, algo extremamente perigoso e fatal para várias pessoas, a violência que vinha cada vez subindo mais, e a Hedy estava no meio de tudo isso como uma pessoa que via de uma família de judeus, ela era judia. A gente até vê um pouco de como essa questão era vista, né? O antissemitismo crescendo, esse ódio por judeus sendo disseminado na Europa, e ela ainda vendo isso no começo como algo distante dela, como algo que não afetaria a sua vida. Eu acho que muita gente naquela época pensava dessa forma, né? Não imaginava o ápice, o absurdo que isso ia tomar, né, nas proporções que tomou. Então ela estava sim ciente das questões políticas, da preocupação do seu pai, até por conta disso ela acabou cedendo ali o seu tempo e os seus encontros com o Fritz, que era este homem dono de uma indústria de armamentos, dono de uma grande fábrica, conhecido até como mercador da morte, uma pessoa extremamente influente que vendia armas, que tinha um grande poder, era muito rico e estava numa posição estratégica politicamente naquela época em que a voz dele era ouvida por todos e que ele comandava e tinha muita gente na mão. Essa parte do início do relacionamento deles é bem interessante porque a gente vê um pouco das mudanças que ocorrem, da visão que ela tem dele. Porque de início ele parece uma pessoa que acata ali todas as suas sugestões, que
que escuta o que ela tem a dizer, não apenas vê a sua beleza, mas também a pessoa por dentro, então ela fica fascinada com isso. Porém, ela descobre aos poucos e em momentos bem específicos que aquilo não era exatamente o que parecia. Ele não era exatamente aquela pessoa que se mostrava no início do relacionamento, e que é algo que muitas mulheres passam, né? Esse deslumbramento inicial de alguém que se mostra de determinada forma, quando por dentro tem algo muito mais obscuro, uma personalidade violenta, uma personalidade possessiva. Ela acabou sendo conduzida a esse relacionamento por uma força até maior, né, por conta da época em que eles se conheceram, mas de início ela imaginava algo completamente diferente. Ver aquela pessoa cheia de vida, cheia de ideias, acorrentada, prisioneira em determinado momento, e ainda assim a força de presença que ela teve, de estratégia também, de certa forma, para tentar impor sua presença ali naquela vida que ela tinha, uma vida que aos olhos de muitas pessoas parecia perfeita, uma pessoa extremamente rica, cheia de luxos, mas que por dentro estava completamente acorrentada, basicamente uma prisioneira, sem vontades. É uma parte de sua vida que a gente vê que a autora precisou usar mais de licença poética, mas que também, claro, ela fez uma pesquisa por trás e há alguns fatos conhecidos, como por exemplo a fuga dela, né, toda essa situação que é algo quase hollywoodiano. Eu fiquei imaginando um filme sendo feito desse livro, que seria sensacional. A fuga que ela conseguiu arquitetar para conseguir fugir desse marido abusivo e começar uma vida distante, começar uma nova vida, e até o valor que ela se dava. Ela sabia o que ela poderia fazer, a força da presença que ela tinha, do seu trabalho, da atuação, até porque foi uma pessoa que precisou atuar em vários momentos, mesmo na vida real. Poucas pessoas tinham contato com quem de fato a Heidi Kistler, ou a Heidi Lamar no caso, era, né, no seu íntimo. E aí chegou nos Estados Unidos com o chefão da MGM, essa parte também extremamente interessante, que mostra um pouco de como funcionava Hollywood nessa época e até por muito tempo. Até essa questão do assédio também a gente vê, dos perigos que uma mulher ali no meio precisava enfrentar, das festas que precisavam comparecer, daqueles contatos que eram feitos. Entra até uma questão aí meio La La Land do filme, né, que a gente vê um pouco no filme, e também que vimos um pouco já em Evelyn Hugo, que foi o livro da Tag Netos do mês de abril. Entra nesse universo hollywoodiano, da era de ouro de Hollywood, grandes atrizes como a própria Heidi Lamar. Porém, por dentro ela tinha uma grande bagagem, ela carregava toda a sua vida prévia, ela precisava negar suas raízes, a questão de vir de uma família de judeus, a questão de falar alemão, de ter vivido na Áustria. Então ela precisava ficar à parte de tudo isso e adquirir uma nova personalidade, né? Aquela mulher exótica e bela, e ela acaba desenvolvendo esse lado cientista, algo que ela já se interessava. E numa das grandes invenções do século, uma invenção que repercute até hoje, que é a base do telefone celular, do Wi-Fi, o GPS, Bluetooth, coisas que nós usamos muito hoje em dia, e que começou com algo que ela escutava, uma falha que ela percebeu, então ela criou todo esse sistema de torpedos infalíveis, uma invenção extremamente importante nos tempos de guerra, que poderia ser muito utilizada, que poderia ter sido aproveitada, chegar neste momento de grande decepção. Esses homens estavam rejeitando um sistema que permitiria a um avião ou um navio guiar uma frota inteira de torpedos contra aeronaves inimigas com total precisão, que não podiam usar um sistema de armas projetado por uma mulher. Chegar a esse momento de conquista, de algo que ela conseguiu atingir, né, uma coisa tão revolucionária, que foi inclusive aproveitado de forma secreta depois, como a gente vê nas notas ao final. Heidi presumiu que era a sentença de morte para seus sistemas de comunicações secretos. É interessante notar, no entanto, que o exército classificou a patente como altamente confidencial e nos anos 1950 contratou uma fabricante para usá-la na construção de uma sonoboia capaz de detectar submarinos na água. Aí mais tarde ainda fala que o exército e outras entidades privadas começaram a criar suas próprias invenções aproveitando essa interpretação de tecnologia de espelhamento espectral, sem qualquer recompensa a Heidi, uma vez que a patente tinha expirado. Então foi uma pessoa que nem foi sequer reconhecida pelo que fez há apenas muito tempo. Na década de 90 ela começou a receber aí as homenagens e um reconhecimento pela sua grande contribuição. Uma amostra muito clara e terrível, né, de como as mulheres eram tratadas em décadas anteriores, com suas contribuições completamente descartadas, não reconhecidas e até utilizadas secretamente sem o devido crédito. Livros como esse, como o do mês passado da Tag Netos, A Rede de Alice, são extremamente importantes para resgatar a contribuição dessas mulheres, contribuições históricas que foram por muito tempo negligenciadas ou descartadas. Muita gente sequer conhece a grande contribuição que a Heidi Lamar teve e ainda tem nas nossas vidas, de uma coisa que nós usamos diariamente. Então foi uma contribuição tremenda de uma mulher extremamente inteligente que por muito tempo foi vista apenas e unicamente por sua beleza, pela beleza exterior. Até no momento de Hollywood mostra bastante disso, né? Como eles queriam
apenas a beleza dela nos filmes, como eles queriam focar mesmo na parte exterior, ela foi conhecida como a mulher mais bonita do mundo. Ela ganhou esse título, afinal de contas, porém ela tinha muito mais para contribuir, mundialmente falando, tanto é que contribuiu e por muito tempo não recebeu o reconhecimento devido. Então eu achei o livro fantástico para conhecer mais sobre essa grande figura que foi a Hedy Lamarr, essa pessoa extraordinária em vários sentidos. E quero mais livros assim, sabe? Eu termino esses livros querendo ler cada vez mais sobre essas mulheres que por muito tempo na história foram rejeitadas e completamente apagadas. Imagina quantas outras devem ter, né? Conhecer sobre a Rede de Alice mês passado, conhecer sobre a Hedy Lamarr, alguém extremamente famosa, mas não devidamente reconhecida por tudo que fez. Inclusive a autora do livro, a Marie Benedict, tem justamente essa intenção. Diz aqui na orelha do livro que a autora percebeu a lacuna que existe na história de grandes mulheres que, esquecidas pela história oficial, por muito tempo tiveram seus feitos negligenciados. E ela dedicou-se então a revelar esses segredos do passado. Fez isso neste livro, também fez isso em outros livros que ela já lançou, como por exemplo Senhora Einstein, sobre a esposa de Albert Einstein. Conta pra gente se você já conhecia Hedy Lamarr, se você sabia todas as contribuições que ela teve na história além do cinema. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, isso é bem importante. Se inscreve no canal da Tag pra receber os vídeos sempre em primeira mão. Um beijo enorme a todos e até a próxima.